Amém. Glória a Deus por mais um culto. Eu quero avisar a igreja que domingo que vem nós estaremos fazendo o culto às 10h30 da manhã. Eu acredito que hoje vai ficar muito assim atropelado para todos nós, né? Somente para vocês. Então, às 10h30, somente no domingo que vem. Depois a gente volta no horário normal. Glória a Deus. Então, ajuda a espalhar, por favor. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58. O tema da palavra de hoje é: quem é seu herói? Esse é o tema de hoje. Quem é seu herói? Em quem você se espelha e quer ser igual amanhã? 1 Coríntios, capítulo 15, está com eco, viu? Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Então feche os seus olhos e vamos orar agora, pedindo a Deus a interpretação, o entendimento da palavra. Eu te peço de todo o meu coração, Senhor, que todos nós venhamos entender o que o Senhor quer falar com a sua igreja esta noite. Pedimos a sua bênção, peço a autorização do Senhor, Pai, para falar daquilo que é teu, Senhor, com todo respeito, trazendo a sua palavra para a sua igreja. E eu te agradeço por essa grande oportunidade, meu Deus. Não sou mais inconstante. Tenho convicção hoje, Pai, no nome de Jesus, de tudo isso que Paulo falou. Sou constante, abundante na sua obra e sei que tudo que eu faço para o Senhor jamais será em vão. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Por favor, deixa no data show fixo este versículo, o 55. Daqui a pouco nós vamos usá-lo novamente. Amém? Igreja, quem é seu herói? Com quem você quer se aparecer no seu futuro? Futuro é amanhã, futuro é daqui a pouco. Presente é agora. Os judeus, eles estavam esperando um grande herói. Os judeus, eles estavam esperando o Messias, que para eles era um herói. Só que os judeus tinham como parâmetro Moisés, Abraão, Moisés, Davi, tinham outros. Mas no que eu estava estudando hoje, no que o Senhor estava falando comigo hoje, os parâmetros dos judeus, para que viesse um herói para eles, viesse um salvador, fosse igual a Moisés, tivesse o estilo de Abraão, ou tivesse a força de guerra de Davi. Só que como que você pode comparar Jesus com alguma coisa que não tem como comparar? Está muito alto aí o som, gente? Não? Aqui está um pouquinho alto demais. Não tem como você comparar Jesus com alguém, porque Jesus é muito maior do que Abraão. Jesus é muito maior do que Moisés, Jesus é muito maior do que Davi. Então, quando Jesus veio a essa terra, você acha que o povo judeu olhou para ele e entendeu que estava diante do seu herói? Não, não entendeu. Eles não conseguiram entender porque o parâmetro deles eram coisas naturais. E o Senhor, Ele não é natural, Ele é espiritual. Ele é lá de cima e nós somos daqui de baixo. Amém?
Então eles estavam diante de um herói e não o reconheceu como herói. E eu pergunto para vocês, qual é o parâmetro que vocês têm para saber que o Senhor Jesus, Ele é rei? Ele é o herói de vocês? Eu sou o tipo de pessoa, igreja, que quando eu era criança, que eu fui crescendo, eu nunca pensei nesse negócio de herói. Eu achava que meu herói para mim era só meu pai. Eu nunca fui estimulada para pensar que eu poderia ter outros heróis. Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas isso quando eu era criança. Eu cresci. E quando a gente cresce, a nossa mente também se desenvolve. Então eu peço aqui em nome de Jesus que vocês abram a mente de vocês, abram o coração de vocês para entender que herói não é um só. Mas Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o herói dos heróis. Amém? Glória a Deus. Então quando Ele veio a esta terra, não teve como os judeus o reconhecerem como o Messias, como aquele que viria, porque eles só olhavam para as coisas daqui da terra, e isso acabou atrapalhando eles. E eu acredito que para muitos de vocês hoje seja complicado, né? Principalmente para quem é pai e mãe. Vocês têm problema com os filhos de vocês hoje, porque talvez vocês exijam que eles sejam iguais a vocês. E os nossos filhos não são iguais a nós. Eles podem ser melhores. Você aceita que o seu filho possa ser melhor do que você? Aceita, Gui, seu filho nem nasceu. Aceita, Priscila, que o seu filho possa ser grande nessa terra e muito maior do que você? Os seus filhos, os nossos filhos têm as nossas características, mas eles não são nós. As minhas filhas não são eu sou eu e elas são elas. E às vezes, por você ficar fazendo comparação de um filho com o outro, às vezes você querer incutir uma coisa dentro do teu filho porque você é ou porque fulano é, acaba atrapalhando o teu relacionamento com seu filho. Sabia disso? E isso é errado. Qual o parâmetro que você usa? Qual o meio de comparação que você usa para poder fazer isso? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas os seus filhos, em nome de Jesus, serão melhores do que você. Amém? Você é bom? Porque se você não for, qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que você, tá bom, né? Mas o meu parâmetro não sou eu, o meu parâmetro é Cristo. E esse deve ser o parâmetro de vocês. Aí sim, quando vocês puderem olhar para a morte e falar isso aqui para ela e não ter medo dela, sim, vocês podem bater no peito e dizer: meus filhos podem ser maiores do que eu. Porque um medroso, filhos medrosos, e por aí vai. Glória a Deus. Eu acredito que muitos de vocês estejam em jejum. Eu acredito que muitos não, alguns de vocês estejam em jejum e buscando nesses dias uma palavra de Deus. Então presta bem atenção neste culto hoje, presta bem atenção nesta palavra de hoje, porque tem algumas coisas que você precisa só se Ele der, porque não está aqui na terra, vai precisar descer de lá. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Que então Jesus, quando veio nessa terra, precisou fazer para conquistar o respeito e a confiança das pessoas? Porque se ele não foi reconhecido como um herói, como o Salvador, como Filho de Deus, então como é que ele deveria agir para conquistar isso das pessoas? Eu não tenho dúvida que ele é o meu herói, não tenho, e é igual a ele que eu quero ser. Mas ele começou a discipular 12 homens. E o que ele fez para provar para esses 12 homens que ele é o Filho de Deus? Ele começou a discipular esses homens.
Só que não dá tempo de eu entrar pelo tempo de culto que nós temos. Eu quero enfatizar aqui 3 discípulos de Jesus, 3, apenas 3. Eu quero enfatizar para você o Pedro, o Mateus e o Judas Iscariotes. Porque quando Jesus veio a esta terra, ele não foi reconhecido como filho de Deus. E isso foi muito difícil para ele conquistar o respeito dessas pessoas. Mas ele conquistou de alguns. Ele conquistou o seu? Glória a Deus. 3 homens. Se nós fôssemos fazer hoje um perfil psicológico apenas destes 3 homens, e me parece que Augusto Cury já fez esse perfil psicológico, nós podemos detectar nesses 3 discípulos de Jesus algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Pedro. Quem era Pedro? Um empreendedor, igreja. O homem tinha barcos de pesca. Ele dava emprego para as pessoas da época, porém ele era inconstante, sem educação, grosso, falava as palavras impróprias, e como ele era muito assim oscilante, um dia ele estava bom, outro dia não estava. Pedro não era a melhor pessoa para se ter num grupo, porque qualquer coisa que ele não concordasse, eu vou embora, eu não preciso de vocês, aí fica aí vocês com o tipo de pensamentos e eu vou ficar com os meus. Mas ele era fera, ele era um empreendedor. Amém? Quem foi Mateus? Levi, chamado Mateus, estudado, rico, tinha 2 cidadanias. Ele era judeu e ele também era romano, tanto é que ele tinha um trabalho em Roma. Vocês lembram qual que era o trabalho dele? Coletor de impostos. Gente, o cara era muito fera. Não era qualquer um que era escolhido para ser, na época, um coletor de impostos. E este era Mateus. Mas não era confiável, porque as pessoas diziam que ele era um ladrão. E tinha outro, Judas Iscariote. Gente, eu não estou inventando não, viu? Judas Iscariote era um homem equilibrado, inteligente, ele era responsável e sabia administrar. Tanto é que ele foi escolhido por Jesus para ser o tesoureiro. Judas Iscariotes não se envolvia com problemas, ele ficava sempre na dele. Judas Iscariote era perfeito para trabalhar em equipe, porque ele não arrumava problema com ninguém, ele sempre ficava na dele, ele escutava mais. E ele era digno de ter um cargo de confiança. E isso eu estou falando sobre um perfil psicológico. Mas na verdade, na verdade, agora você sabendo quem são os 3, quem você escolheria para ter ao seu lado? Ou quem vocês não escolheriam para ter ao seu lado? Oi? Já sabemos o resultado hoje, né? E Jesus sabia de tudo, igreja, e mesmo assim não o deixou de lado. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é que você entende como existe tipo de pessoas hoje que pode disfarçar o que verdadeiramente elas são? Judas conseguia disfarçar. Judas conseguia e conseguiu muito bem. Mas sabe o que falta para muitas pessoas hoje, inclusive para mim? Sabe o que pode ser que está faltando na sua vida hoje? A falta de coragem. Nós estamos precisando de coragem para ser verdadeiramente quem nós somos, porque foi isso que Jesus fez e conquistou aquele povo em Israel. Jesus foi verdadeiro. Ele teve coragem de assumir quem ele era. Jesus, ele teve coragem de mostrar para todas as pessoas o que ele pensava, os princípios que ele seguia. Ele não tinha medo, ele não era inseguro, ele não era inconstante. E isso fez com que as pessoas se encantassem com ele. E eu acredito de todo o meu coração
que foi isso daqui que fez com que aqueles 12 homens seguissem o homem mais perigoso da época. Um homem jurado de morte, um homem marcado para morrer, e eles todos estavam ao lado do Senhor, menos um, né? Menos dois, até o fim. Você ficaria do lado de um homem que estava marcado para morrer, igreja? Difícil, né? Coloca a mão no seu coração. Oh, meu Deus, como eu quero que você entenda isso agora. Você é muito maior do que você pensa. Você não quer colocar a mão no seu coração? Que pena. Aleluia para você que acredita. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e repita para você: eu sou muito maior do que eu penso. Muito maior. Mas você tem esta liberdade, você tem essa permissão de ser essa pessoa. Aquilo que você precisa, que ainda não está nas suas mãos, pode chegar até você? Você tem esse direito de ser feliz? Você tem esse direito de receber aquilo que você precisa? Porque hoje você pode estar aqui dentro da igreja se boicotando, mentindo para você mesmo que você está fazendo algo, mas na verdade você está fazendo tudo ao contrário. Só que hoje você vai entender que você pode e deve ser muito maior do que você pensa que é. Porque você tem a permissão de Deus de ser igual a Ele é. Porque você foi feito à imagem e à semelhança do Senhor. Amém, igreja? Amém. Gente, um novo tempo está vindo sobre a nossa vida. Um novo tempo está vindo sobre a sua vida. E o Senhor manda dizer para você que aquilo que passou, passou. Ele vai transformar o seu futuro. Mas você tem que ser verdadeiro. Ou você quer ser um Judas Iscariotes dentro da tua própria casa? A tua família conversa com você e você diz e você fala o que a tua família quer ouvir, mas por detrás você não é aquela pessoa. Você mente. E o Senhor está confrontando a sua santidade aqui esta noite, porque é a sua santidade de hoje que vai te fazer ser um homem ou uma mulher de Deus no futuro. Porque o que faz hoje, vai colher lá na frente. Se você não tiver santidade hoje, o que é que você vai colher lá na frente? Aliás, qual a herança espiritual que você vai deixar para a sua descendência? As pessoas hoje buscam o quê? O que é que um ser humano busca? O que é que falta para um ser humano hoje? O que você entende que falta para você e o que é que você corre atrás para ter? Sem medo de errar, a felicidade. Quem é feliz não cutuca o outro. Quem é feliz é em paz para trabalhar. Quem é feliz é em paz para levantar cedo. É feliz para cuidar da sua casa. É feliz para fazer todas as coisas. E é isso que o povo busca, é isso que nós buscamos. Só que a felicidade não é algo que você sai e encontra ela. A felicidade é algo que nos encontra. Ela não marca encontro com a gente. Você vai andando e de repente ela te alcançou. Então, se você está aqui hoje achando que é feliz nas drogas, hein, meu irmão? Como você está errado. Se você está aqui hoje achando que um novo relacionamento, que um bom livro, que ser, que ter, que fazer é felicidade, vocês estão enganados, porque eu também estava. E eu tenho aprendido tudo isso na faculdade. O ser humano busca sim felicidade, mas ele não encontra, porque a felicidade não está na esquina, não está na porta da igreja, não está dentro da igreja, não está aqui dentro do altar, em cima do altar. Não está, não tem como achar. Então, se você se
prende a alguém ou a coisas achando que você só vai ser feliz se você conquistar aquilo. Você só vai ser feliz quando você tiver aquela pessoa. Você vai estar fadado à frustração. E a frustração tem tantos outros irmãozinhos, né? Você paralisa, fica engessado na vida. Sabe o que traz a felicidade, igreja? Traz, não te faz ir buscar. Sabe o que você precisa ter para que a felicidade te encontre? Propósito. Esse nome, Sara Nossa Terra, fala muito, então eu vou falar na sua língua. Sentido de vida. Quem não tem sentido na sua vida, está aí buscando felicidade. Busca no pai, na mãe, no irmão, na irmã, no primo, no patrão, na escola, curso novo, carro novo. Não vai encontrar. Você tem que buscar alguma coisa que traga sentido para a sua vida. Não é fácil encontrar. Não é fácil. Porque começa uma coisa aqui, para. Começa outra ali, não, agora isso aqui vai mudar a minha vida. E para. Não é constante, não é perseverante, minha irmã. Aí quem é que toma toda a culpa? A igreja, o irmãozinho da igreja, o pastor. Isso aqui, gente, vamos falar a verdade. Isso aqui já está mais batido que não sei o que, né? Vamos falar de coisas consistentes. Vamos falar daquilo que você não gosta de pensar. Vamos falar daquilo que você não gosta de falar e de se olhar para si mesmo. O que te falta é um sentido na sua vida. O que te falta é isso. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. O que faz um homem casado, vamos colocar aí a média de filhos, 3 filhos. O que faz um homem casado, com 3 filhos, morando de aluguel, ganhando pouco, ter vontade de levantar todos os dias e ir trabalhar? O que faz, o que move um coração de um homem desse a não abandonar sua família? A não largar seus filhos, não deixar que outros venham criar seus filhos? O que move um homem desse? Sentido de vida. Nos atendimentos a gente escuta assim, eu quero dar uma escola para o meu filho. Gente, que coisa mais linda. Isso é sentido de vida. Olha, eu ganho pouco, mas os meus filhos vão ser doutor. Isso é dar sentido na sua vida. Ao contrário, tem homens que têm tudo. Tem carro, tem casa, tem chácara, tem um serviço muito bom, mas quando contrariado, quando perde alguma coisa, prejuízo financeiro, sabe o que esses homens fazem? Se suicidam. Tem gente que tira a sua própria vida porque não consegue passar por situações difíceis, por pressões. Vocês conseguem passar por situações difíceis? Por pressões? Vocês têm sentido na vida de vocês? Quando uma pessoa tem um sentido e ela perde aquele sentido, é diferente de quem não tinha um sentido na sua vida, não tinha um propósito. Quando alguém perde um propósito na sua vida, sabe o que acontece? Ou vai para o lado da perversidade, vai começar a praticar coisas erradas, maldade para as pessoas, ou vai para a depressão. E para tirar uma pessoa da depressão, só propósito, igreja. Não tem nenhum remédio na face dessa terra que tire depressão de alguém. Não tire. Só propósito, sentido na vida. Nós estávamos estudando esses dias sobre campo de Auschwitz. Vocês lembram de Hitler? Vocês lembram do campo de concentrações? Judeus entravam lá para serem mortos, exterminados. Só que alguns conseguiram sair lá de dentro do campo de concentração. Não tenho aqui, não procurei para dar exemplo para vocês quem conseguiu. Só que tinha 2 tipos de perfil psicológico lá dentro. Um
que tinham sentido na vida. Eu tenho a minha esposa que não veio aqui, eu tenho meus filhos que não estão aqui, e eu tenho fé que eu vou sair dessa situação. E tinham outros que com 2, 3 dias de acampamento, sabe o que eles faziam? Os muros eram cercas em volta do centro de concentração, e em volta tudo era passado fios elétricos. Então eram cercas elétricas. Com 2, 3, 4 dias lá, sem saber do que iria acontecer, eles se lançavam na cerca e morriam eletrocutados. Eles nem deram chance para Deus mostrar que Deus seria capaz de mudar a história da vida deles. Não dava chance, não tinha sentido, não tinha fé. Fé é sentido de vida, igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alguns passarem pelo que estão passando. Aí vem Paulo. Quem é Paulo? Paulo é aquele Saulo de Tarso, assassino, rasgava o ventre das mulheres grávidas e tinha ordem dos judeus e dos romanos para fazer isso. Era um homem que perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Sabe quem são os cristãos? Os que têm propósito, os que têm sentido de vida. Ele começou a perseguir a nova religião da época, né? Os que serviam a Jesus Cristo. Mas lá na frente essa religião teve o nome de cristianismo. Mas naquele momento são discípulos daquele homem louco, daquele homem perturbador, que diz ser o herói, que diz ser o rei dos reis, que diz ser filho do Deus Altíssimo. Então Paulo, um dia quando ele saiu para fazer as maldades, né? Porque quando a pessoa perde o sentido da vida, ela faz maldade. Nos campos de concentração, eu não sei se vocês sabem, mas os maiores dedo duro, da onde o povo judeu estava escondido, eram os próprios judeus, para ganhar benefício dos alemães. Os próprios judeus perderam literalmente a linha e o carretel e começaram a entregar os seus irmãos. Então você sabe o que vai acontecer no final dos tempos aí, né? Os inimigos serão os da própria casa. Paulo então, indo para Damasco, teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele. Todos que estavam perto ouviram a voz de Jesus e saíram correndo. Paulo foi o único que ouviu e não saiu correndo. Por quê? Por quê? Porque chega uma hora na vida da gente, igreja, que a gente olha para o lado, olha para cima, olha para trás e vê que não construiu nada. Então chega uma hora na vida da gente que a gente tem que acreditar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que Ele é o herói. E eu volto a te perguntar, quem é teu herói? Com quem você quer parecer amanhã? Eu queria com meu pai, mas isso eu era criança. Cresci, amadureci, desenvolvi, respeito, tenho as características dos meus pais, mas eu quero ser igual a Jesus, sem sombra de dúvida. Se eu vou conseguir, eu não sei, porque depende só da minha busca. Não depende de vocês, depende de mim. Mas é esse o meu alvo, é um dos sentidos da minha vida, é honrar aquele que me perdoou. Amém, igreja? Um dia Paulo pensou que tudo ia dar certo na vida dele, porque ele era fariseu. Ele foi estudado aos pés de Gamaliel. Ele era advogado, igreja, homem rico, também tinha 2 cidadanias, um homem poliglota, o homem falava várias línguas. Tem pessoas que ao lerem a palavra pensam que ele tinha variedade de línguas, o Espírito Santo, amém, mas ele era um poliglota, ele pregou em muitos países diferentes. Só que entre ele converter e poder ir para uma igreja e ensinar dentro de uma igreja, se passaram 14 anos. Paulo teve que parar com o seu trabalho, porque ele perdeu o prestígio, perdeu o respeito no meio do povo.
Ele queria ser amigo de famílias a quem ele tinha dizimado, tinha matado. Isso aí foi o fulano que matou meu irmão. Isso aí foi o fulano que matou a minha irmã que estava grávida. Esse aqui é que levou tal pessoa encarcerado. Acabou para Paulo. 14 anos ali, de advogado, homem rico, precisou morar de favor na casa dos outros. Lê a palavra. Em Atos capítulo 18, versículo 13, diz que ele teve que mudar de profissão. Ele precisou aprender a costurar, porque ele fabricava o que, igreja? Tendas. Está tudo na Bíblia. Só que o dia que Paulo deixou de ser inconstante, o dia que Paulo entendeu que tudo que ele fazia não era em vão, porque era para Deus, acabou a crise existencial de Paulo. Acabou. Porque Deus não levou em conta por ele ser assassino, porque ele fazia isso acreditando ele que era no nome do próprio Deus. Acabou a crise existencial de Paulo quando ele definiu a vida dele, quando ele botou um propósito, quando ele colocou um sentido para ela. E nesse dia aqui, ele estava pregando na igreja de Corintos. Eu imagino que quando ele estava falando com os irmãos, em discernimento, quem que aparece lá no fundo? A morte. Ele sempre temeu a morte. Ele sempre foi inconstante, ele sempre foi medroso. Ficou 14 anos da vida dele arrumando briga com Pedro. Pedro não tinha paciência para ensinar ele. Lê a palavra, estuda para vocês verem. Lê lá. No final, Paulo preso ainda pede para um rapaz lá, que eu não me lembro o nome, ir visitá-lo. Ele nunca quis conversa com aquele rapaz. No dia que foi dado a ele como amigo de ministério, ele falou: com ele eu não vou. E no final foi esse rapaz que ele pediu para ir visitá-lo. 14 anos lutando contra ele mesmo. 14 anos escutando de Pedro. Como é que ele pode ser apóstolo se ele não andou com Jesus? Como que o lenço dele, no suor dele, pode curar alguém se ele não é um dos nossos? Ô gente, vocês estão achando que Samuel não perseguiu também Saul? Samuel dificultava as coisas para Saul. Você acha que Pedro não dificultou as coisas para Paulo? Lê, entenda a palavra de Deus para vocês verem como os líderes vêm de Deus para nos instigar a nós sermos melhores. Mas só que a gente tem a escolha, ou de ficar pelo caminho e ficar com raiva, ficar achando que aquele lá nasceu para pegar no teu pé, ou então, opa, eu vou para frente. Levou 14 anos para Paulo ir para frente, mas ele foi. E um dia ele começou a pregar, e a morte deve ter aparecido dentro da igreja, e com certeza ela deve ter falado no coração dele: eu te mato quando você sair daqui. Você é muito forte aqui falando dele, mas quero ver se lá fora você é assim. Eu imagino Paulo levantando as mãos e falando isso para a morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Uai, com quem Paulo está falando? Agora vocês vão entender o contexto. Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e eu era pecador. Eu vivia na lei, agora eu não estou mais na lei. Continuo sendo pecador, mas eu não estou na lei. Hoje eu descobri quem é Jesus, ele se manifestou para mim em Damasco. Hoje ele é o meu Senhor, hoje ele é o meu herói. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ia no nome de Gamaliel, eu falava no nome de fulano tal, do meu pai, da minha mãe, mas agora eu falo é dele, é ele que me dá a vitória. Vocês estão entendendo, igreja? Agora vem o melhor. Esse versículo ele está falando dele mesmo. Versículo 58. Portanto, meus amados, irmãos, sede firmes, eu não era, constantes,
Eu fazia as coisas e queria que todo mundo percebesse. Eu queria ficar sendo elogiado o tempo todo. Aliás, mulheres, esse é o mal dos homens. Eu já falei nesse púlpito uma vez. Os meninos gostam de elogio. Não adianta, eles vão aprender aqui hoje e eles vão continuar querendo elogio. Então, meninas, tem elogio, elogia. Amém? Vocês estão rindo, estão chorando, o que vocês estão fazendo? Só dá para ver o olho. Manifesta a mão aí, pelo menos. A maior dica para vocês: elogie. Tá bom? Né, Washington? Quando quer pintar uma parede, elogia. E ele pinta a parede. O Washington sabe bem o que é isso. Elogiem, em nome de Jesus. Mas Paulo estava falando ali, ó, em relação à igreja, em relação à obra de Deus. Todo o vosso trabalho não é em vão. Paulo estava falando dele mesmo. Vocês conseguem entender agora? Um homem cheio de crises existenciais. E Deus levantou este homem como um dos maiores, viu? Ele tem meu respeito. Só que ele não é meu herói. Não é com ele que eu quero parecer. Eu quero parecer com aquele que ensinou Paulo a não ser mais inconstante. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? O louvor, por favor. A sua vitória. Pastor Fernando falou uma coisa importante aqui. Onde está, ó morte, a sua vitória? O inferno também vence, gente. Lá também tem vitória, do lado deles. Mas não é a que nós queremos, né? Aleluia. Paulo estava falando dele mesmo. Só ele sabia o quanto tinha sido difícil permanecer na fé durante esses 14 anos. Desde o dia que Jesus apareceu para ele naquela estrada, até ele poder realmente cuidar de uma igreja. E Coríntios era esta igreja que ele estava pastoreando. Só que nesse dia que ele foi lá, foi um dos dias onde ele teve que falar de coisas mais pesadas, mais firmes, porque a igreja de Coríntios era uma igreja maravilhosa, ela sabia muito bem das coisas de cima, mas de repente perderam o sentido e começou a se misturar com as coisas do mundo. E a morte não queria, de forma alguma, que Paulo trouxesse uma palavra de esperança para aquele povo. Assim como eu sei que o inimigo das nossas almas não quer que você ouça uma palavra dessa, mas a decisão sempre foi nossa. A decisão sempre foi sua e sempre será sua. Na igreja não tem manipulação. Por isso é que Jesus conseguiu o respeito daquele povo que não acreditava nele. Ele não era manipulador, ele era verdadeiro. Ele falava daquilo que ele era. Nós muitas vezes falamos e tentamos ser aquilo que a gente quer ser, mas não conseguiu ainda. Mas é por isso que a gente tem que ter definido dentro de nós quem é o herói que nós queremos ter. Sim, herói também é um pai que paga aluguel e consegue criar seus filhos de uma maneira digna, com caráter, e não desiste. Herói é uma mãe que não sabe como é que vai fazer para pagar a escola de sua filha no final do mês. Heroínas são mães solteiras. Vi a história de uma mãe que mora numa favela no Rio de Janeiro. A moça tem que levantar tipo 5 da manhã para poder pegar o ônibus às 7. Por quê? Porque tem que levar a criança para a creche, até trocar a fralda, dar mamar, até chegar na creche, deixar a criança e ir para o outro lugar que é o seu trabalho, e ainda chegar lá, encontrar chefes sem educação e sem compreensão. Sim, são heroínas. Amém. São heroínas. Não desistem, não abortaram os seus filhos, não entregaram os seus filhos e nem jogaram nas sarjetas.
Sim, são heroínas. Mas eu decidi na minha vida, minha mãe é uma heroína, gente. Construiu o patrimônio que eles construíram, vindo de onde vieram. Eles sempre serão os meus heróis. Mas eu cresci. E a nossa jornada não pode parar aonde nós encontramos alguma coisa e vamos fixar ali. Não, é para frente. Eu conquistei isso, então eu vou perder o sentido da minha vida? Não, eu vou para frente. Pedro era empreendedor. Judas também, todos eram. Mas viviam de aparência. Nós vivemos de aparência. Seja verdadeiro. Só que quando Jesus entra no nosso coração, nós podemos ousar, sonhar e ter esperança para as coisas que vêm lá pela frente. Nós não podemos entregar a nossa felicidade, porque ela já nos encontrou. Você é feliz? Eu também sou. Isso é uma questão de espírito, uma questão de decisão. As pessoas que perdem o sentido na sua vida são pessoas depressivas, porque não querem acordar que aquilo que perdeu, não volta mais. Então vamos alcançar outras coisas. Amém? Gente, tempos não voltam mais. Se fotografia de parente te traz angústia, não olha mais, pelo amor de Deus. Até que passa os 14 anos aí na tua vida, igual foi com Paulo. Até o dia de você olhar e falar: nossa, olha como é que eu estou bem hoje. Olha isso! Meu Deus, da onde eu saí? Gente, eu morava em Confidentes. A minha lancheira, hoje tem lancheirinha, né? Eu não sei como é, a garrafinha era que suco. E a garrafinha era vidrinho de xarope de tosse. Não existia na época coisas de plástico. Eu lembro que era o maior cuidado com aquele bendito daquele potinho para não quebrar, porque se quebrasse aquela garrafinha, onde é que ia ter que esperar alguém ficar doente de novo, comprar xarope, esvaziar, lavar e botar o que suco dentro. Cresci bebendo que suco, não morri. Então, na verdade, não é o que a gente come, bebe, é que nos mata, né? É o que sai de dentro da gente, né? Então, aqui fica o alerta: pensamentos adoecem. Eu cresci, desenvolvi o meu pensamento em saber que eu tenho um novo herói, e ele é Jesus Cristo. Se a minha mãe e meu pai ficar tristes, que meu pai role no caixão e a minha mãe me perdoe, mas eu tenho permissão de dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Levante suas mãos, igreja. É só um toque dele. Paulo só teve um toque, e a vida dele se transformou para o pior de início. Mas depois as coisas foram tomando os seus devidos lugares. E eu peço aqui agora, em nome de Jesus, que você possa repensar sobre as suas atitudes, sobre a maneira como você pensa. A maneira como você pensa é que te coloca ou te tira de situações ruins. Não fica se jogando nessa cerca elétrica, não. 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias de problema não mata ninguém. Não se atira nessa cerca elétrica. Confia em Deus. Se Deus foi capaz de tirar pessoas vivas de dentro daquele campo de concentração em Auschwitz, Ele é muito mais capaz de te tirar desse problema. Então saia daqui hoje sabendo que o teu problema é uma falta de sentido para a sua vida. Quer engravidar? Quer ter filhos? Está casada, minha irmã? Se não tiver casada, é fora dos princípios estabelecidos por Deus. Não faça isso, que você vai se arrepender.
Não faça isso. Mas se você estiver casada e quiser ter filho, peça a Deus, porque isso é um sentido para a sua vida. Quer uma nova profissão? Vai estudar, vai se capacitar, ou peça conta, com muita responsabilidade e prudência, e entre no novo negócio. Isso é sentido de vida. Porém, o maior sentido que nos dá a maior felicidade é saber que trabalhar para o Senhor nunca vai ser em vão. Paulo olhou para os irmãos e disse: meus amados irmãos, jamais trabalhar para o Senhor é em vão. Então não fique esperando alguma coisa de mim, ou do pastor, ou do Washington, ou de algum líder daqui da igreja, porque a gente não tem para dar. Espere do Senhor. Espere do Senhor. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. Entregamos todo o nosso ser ao Senhor, Pai. Senhor, obrigado, porque nós temos um propósito. Obrigado porque eu tenho o meu ministério, Pai. Obrigado porque eu tenho um grupo de mulheres que eu quero fazer delas Déboras. Uma mulher de 90 anos e foi procurada por um rei, por um grande líder, porque não sabia o que fazer. Com 90 anos ficava sentada debaixo de uma árvore aconselhando. Era juíza num tempo onde mulher não tinha valor. Deus ainda falou para Baraque: vai lá, o que você não tem coragem para fazer, ela tem. Vai lá, porque ela vai com você. E é isso que eu quero fazer queria com todas as mulheres, Pai. Mas não depende só de mim. Mas aqui o Senhor colocar na minha mão, eis-me aqui. Isso é um propósito para mim. Isso é um sentido na minha vida, Pai. E no nome de Jesus, que com este exemplo, com esse testemunho, fique mais fácil de vocês entenderem o que é ter um propósito. Aleluia. Só que não é só de boca, não. Arregaçar as mangas e ir para frente. Aleluia. Nos visita, Pai. Nos visita, Senhor. Aleluia, eu não posso continuar. Tinha coisas tremendas para falar, mas eu não posso. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos e deixa o Senhor tocar. Paulo não quis ensinar Paulo. Pedro não quis ensinar Paulo. Eram divergentes. Um era religioso, o outro não. Vivia na graça. Enquanto que para Pedro só roupa salvava, só cabelo salvava, Paulo não. Paulo ia pelas cidades e pregava. Você está achando que porque Pedro não teve paciência para ensinar Paulo, Deus perdeu Paulo? O próprio Espírito Santo deu para Paulo. Aleluia. Isso é intimidade com Deus. Aleluia. Cadê a tua vitória, morte? Você não conseguiu nos matar e não vai nos matar. Ninguém aqui vai morrer de Covid. Ninguém. Nenhum dos nossos entes queridos vão partir desta terra por causa dessa malignidade. Ninguém. Nós confiamos em um Deus e Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Se você confia, meu irmão, levanta suas mãos e o adora. Adora Ele. Aleluia. Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Glória a Deus. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou.
Seu nome é Jesus. Aleluia. Aleluia. Seu nome é Jesus. 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 Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu Aleluia. nome é Jesus. Qual é o nome que você tem que chamar na hora da dor? Qual é o nome que você tem que chamar na hora da aflição? Jesus. Seu nome é Jesus. Se você não tem um sentido de vida ainda, comece pelas coisas simples. Se você é casada, comece sendo a melhor esposa. Eu sou esposa, sou mãe, sou avó. A outra avó não está ouvindo, eu posso falar, sou melhor que ela. Vocês não estão rindo não, né? Sou melhor, porque eu trato os meus netinhos que nem reizinhos. Não preciso dar limite, os pais não. Eu já dei limite para as minhas filhas, agora eu tenho que curtir. Sou esposa, sou mãe, sou avó, sou pastora, sou um monte de coisa, sou tudo aquilo que eu quero e posso ser. E isso é dar um sentido para a vida. Então não fale, não saia daqui achando que não tem mais sentido para a tua vida, não. Ah, tô velha, tô isso, tô aquilo. Mentira. Mentira. A única coisa que vai te tirar dessa depressão é um propósito. Porque ou fica depressivo ou fica perverso. Tô fora. Você tá fora também? Então Deus que te capacite. Que Deus visite você. Que o Senhor te fortaleça. E nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma que está aqui. E domingo que vem nós estaremos aqui às 10:30 da manhã. E na terça-feira, às 7 da noite. Amém? Um abraço a todos. Deus abençoe. Amo vocês. Vão com Deus.